Olá, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento do sistema CRM Hardware e hoje estamos aqui na segunda aula onde nós vamos falar sobre o módulo de vendas. Bom, vamos lá. O módulo de vendas ele é composto por 5 abas: aba de metas, aba de funil, aba de agenda de callback, a área de nutrição e a aba de analítico. Vamos lá. Primeiro eu quero familiarizá-los com esses botões que sempre vão acompanhar vocês no módulo de vendas, que no caso é o filtro de período de análise, onde vocês vão poder visualizar os dados das metas de acordo com o período desejado, os últimos 30 dias, últimos 90 dias, ano atual, personalizado, mês atual. Importar CSV, você pode importar vários leads com o botão de importar planilha. Novo lead, você cadastra o novo lead por aqui, manualmente nesse caso, né? Você vai colocar o nome, a empresa, o e-mail, o telefone / WhatsApp, a origem e o responsável. E também o botão de registrar venda, que você pode registrar uma venda em nome de um cliente e depois tudo fica aqui a registrar. Bom, vamos lá. Agora para o que de fato engloba a aba de metas. A aba de metas tem várias metas coletivas e individuais. No caso aqui, vamos começar com a meta coletiva mensal, que é uma meta de faturamento da equipe, da imobiliária. Então, quanto que a sua imobiliária pretende faturar este mês? No caso aqui, está 50 milhões. Vamos colocar um número mais realista. 3 milhões. Acho que está assim, deixa eu ver. Isso, está certo. 3 milhões. Meta atualizada, 3 milhões aqui registrados. Toda venda realizada vai começar a subir a barra de progresso da meta coletiva mensal e o time vai saber quão próximo está de bater essa meta de faturamento. Seguindo o jogo, aqui embaixo nós temos a minha meta de prospecção diária. Nós podemos definir uma meta de prospecção diária, clicando aqui no botão definir meta. No caso, eu defini 200 e toda vez que eu prospectar alguma coisa, essa meta é individual, viu? Toda vez que eu prospectar alguma coisa, eu vou contabilizando aqui e o sistema vai tendo o controle de quanto que eu prospectei. Ah, mas eu vou ter que fazer isso daí toda hora, um por um. É um contador. É mais para você ter um controle, né? Agora, aqui, metas de vendas por serviço. O que engloba? Engloba as metas coletivas de vendas por serviço. No caso aqui, eu adicionei uma meta de venda para o serviço avaliação de imóvel, que é um serviço que uma imobiliária frequentemente oferece. E aí, coloquei aqui que a meta é vender 10 avaliações de imóveis nesse mês. E toda vez que for registrada uma venda de avaliação de imóvel, o sistema já contabiliza e já preenche a barra de progresso desse serviço e você já tem uma visualização de quanto já vendeu desse serviço para entender se está conseguindo atingir as expectativas de venda desse serviço ou não. Aqui embaixo, vendas recentes, que é um histórico de vendas recentes de acordo com o período. Então, como está mês atual, vai mostrar do mês. Se tiver de ano atual, 90 dias, 30 dias ou personalizado, vai mostrar do período desejado. Perfeito? Aqui em cima também tem um botãozinho de olho. Você pode ocultar essas informações. Às vezes você está trabalhando, tem muita gente olhando, tem cliente próximo, você não quer mostrar. Então você clica aqui e oculta tudo. Perfeito? Bom, próxima aba. Aba de funil. O funil, ele funciona em quadro Kanban. O que é quadro Kanban? São essas colunas aqui. Cada coluna representa uma etapa do seu funil de vendas. E no caso, o meu funil de vendas da minha imobiliária fictícia tem aqui o funil, a etapa do funil de captação, qualificação, visita, negociação e fechado. A sua imobiliária pode ter um funil diferente, você só precisa configurar as etapas aqui para ser algo personalizado para o seu funil de vendas. Clicando aqui em configurar etapas no lado direito, você vai poder excluir uma etapa existente, editar uma etapa existente, mudar o status de uma etapa existente, ou adicionar uma nova etapa, ou mudar a ordem de prioridade dessas etapas, quer dizer, a ordem dos fatores, né, dessas etapas, que aí a ordem que está aqui é a ordem que vai aparecer no quadro Kanban. Você também pode visualizar em tabela
em tabela os leads. E no caso aqui, você pode ver todos os leads em tabela. Você também pode ver os leads aqui por funil. Então, por exemplo, aqui está falando que está mostrando os meus leads. No caso, eu não tenho nenhum lead ativo. Depois eu posso ver todos os leads sem responsáveis e os leads de um usuário em específico. No meu caso, minha conta é administrador, então eu posso ver de tudo. Se fosse um corretor normal, eu só poderia ver a minha e talvez os 100 responsáveis se você desse permissão. Vamos colocar aqui todos os leads. Você pode ver que tem um monte de lead aqui cadastrado. Um lead está numa etapa, você pode mudar ele de etapa arrastando ele de uma etapa para outra tranquilamente. Você pode abrir um painel de um lead e ver todas as informações dele, no caso o status do negócio, que é uma tag que você adiciona nesse lead. Aqui você pode adicionar uma nota de registro de follow-up, informando o que foi conversado, o histórico de interação com esse cliente, com esse lead. Você também pode adicionar aqui se foi feita uma ligação com ele, se foi feito um e-mail. Tudo isso daqui para que serve? Para você ter salvo o histórico de interação, para parar com o disse-me disse, e também para caso você tenha uma troca de corretor, você já sabe, o seu próximo corretor, ele já sabe da onde continuar a abordagem com aquele lead, porque já tem todo o histórico de interação, já tem informando se ele gosta mais de mensagem, se é mais ligação, se é mais e-mail. E também aqui nós temos até um agendamento de callback, nós podemos agendar aqui retornos. Os retornos agendados aparecem lá na tela de dashboard, avisando, você tem X leads aguardando retorno hoje do seu atendimento. E assim vai. Perfeito? Aqui na área de informações, tem as informações de cadastro de um lead. Lembrando, lead você não pode ficar enchendo o saco, pedindo um cadastro completo como se fosse cliente. O lead, ele só quer coletar informação de você, do seu produto, do seu imóvel, e ver se interessa a ele. Se você ficar perguntando um monte de coisa, você vai perder a venda. Então aqui o que tem para cadastrar é o nome do lead, o e-mail, o telefone, a origem que ele veio. Você pode adicionar algumas tags se quiser no nome dele e se ele tem responsável ou não. O responsável seria o corretor responsável. Você pode editar tudo isso clicando aqui no botão do lado superior direito em editar informações. Você consegue trocar aqui editar um monte de coisa aqui nas informações dele. Depois clica em salvar, está salvo. Documentos, você pode anexar um documento a esse lead, por exemplo, você pode anexar uma proposta que você fez para ele em PDF, você anexa aqui. Como é que eu faço para subir algo que não está registrado no sistema? É só no módulo de documentos, vou ensinar mais para frente. Por enquanto, tudo que está no módulo de documentos, você vai ter acesso aqui e anexar de acordo com o que você deseja. Objeções, aqui é muito importante. Aqui nós registramos objeções que o lead apresentou. Então você pode colocar aqui, preciso pensar melhor. É uma muito comum para a imobiliária. Preciso pensar melhor. O cara conversou com você, ele fala, preciso pensar melhor. Beleza, é uma objeção que ele trouxe. Essa objeção normalmente é uma mentira. Ele não tem que pensar melhor, está com alguma dúvida. Mas você deixa registrado aqui e você também já tem uma orientação do que você pode falar para ele. E essas orientações são todas personalizadas. Você cria uma objeção aqui. Você vincula um serviço, coloca a objeção que o cara pode ter e uma possível resposta. Para que essa possível resposta? Porque essa possível resposta serve para você treinar seus corretores. Seu corretor identificou que o seu lead, ele apresentou a objeção de preciso pensar melhor. Então, o que ele pode fazer? Ele pode chegar no lead e falar, claro, faz sentido. Só para te ajudar a pensar, qual é a principal dúvida que está te travando? Posso esclarecer agora mesmo para você ter todos os dados para decidir. Pronto, você obrigou, teoricamente, ele falar a dúvida dele, que ele está escondendo alguma objeção. Então ele vai dar a objeção real e tudo isso daqui é muito importante. Quando você registra isso
e tenta dar o direcionamento correto para a objeção que ele apresentou, você, além de contornar, você deixa registrado quais são as objeções mais recorrentes, e depois, numa área de analítico, você vai poder estudar isso daí e entender. Os meus leads estão apresentando muitas objeções iguais a essa. O que eu devo fazer para evitar com que essa objeção seja recorrente e impeça de eu fechar contratos? É antecipar a sua objeção. Então você prepara essa objeção, cria uma vacina para ela, que é a antecipação da objeção, que entra no processo de qualificação. Então aqui nós temos a aba de qualificação do lead, é onde você vai ter uma série de perguntas que o lead vai responder, e essas perguntas vão informar se esse lead é quente ou frio para o seu produto. Isso é muito importante. A qualificação muda jogo. Quando você tem um processo de qualificação, um processo de pré-venda bem estruturado, você pode ter certeza que você vai parar de ficar perdendo tempo com curioso e vai conseguir fechar muito mais contrato. Aqui também, no caso, vou colocar o teste 1, tem uma qualificação aqui, uma pergunta de qualificação, que é o orçamento disponível no momento. Por exemplo, a avaliação nossa custa R$2.000, então se o cara tiver menos que 2.000, não vale a pena. Ele não consegue contratar. Então você já sabe que ele vai ser um lead frio, ou que ele vai ser um lead quente. Ah, mas uma pergunta não define se o lead é frio e quente. Tá certo, você pode colocar mais outras perguntas personalizadas e depois vincular a pergunta correta a esse lead. Objeções de qualificação, a IA faz para você. Se você integrar o WhatsApp, ela preenche para você tudo certinho. Bom, esse foi o painel dos leads. Todo lead que você conversou e ele de fato não era um lead que não está no momento de comprar por algum motivo, você vai clicar nesse botãozinho aqui de foco de neve, que você envia ele para lead frio. Quando você faz isso, o que acontece? Ele vai para a aba de nutrição. A aba de nutrição é uma aba onde tem um monte de lead que entrou em contato com você, mas que por algum motivo não deu certo o negócio, você manda para a nutrição, depois pode fazer uma campanha para reengajamento desse lead, reaquece ele volta para o seu funil, e aí você consegue ter uma nova oportunidade que antes estava dada como perdida, mas agora que você tem um CRM perfeito para imobiliária, você vai reaquecer esse lead e vai converter um lead que estava perdido em uma nova oportunidade. Lembrando, leads são sensíveis a ofertas novas. Então sempre faça oferta nova, tenta reaquecer, manda uma promoção, manda alguma coisa, você vai conseguir reaquecer esse lead. Aqui na parte de agenda, vocês pensaram que era uma agenda tradicional, mas não, aqui é uma agenda de callback. Lembra que a gente agendou no lead, aqui no follow-up, um próximo contato? Bom, aqui vai mostrar também quantos retornos estão atrasados, quantos estão agendados para hoje e para os próximos 7 dias. Você vai conseguir ver tudo aqui de acordo com o que você agendou. Estou marcando aqui para não deixar nenhum atrasado, apesar que é só um teste. A área analítica, o que acontece aqui? Aqui você vai ter vários dados para vocês analisar de como está indo o seu comercial, suas vendas. Então você tem aqui receita total do período, lembrando, o período está aqui, você pode personalizar aqui. Vendas totais, ticket médio, taxa de conversão, volume de vendas do período, distribuição por serviço, evolução de receita por colaborador do período, funil de vendas. Você vai ver aqui o desenho do seu funil de vendas para entender como é que ele está hoje, com percentual de retenção em cada etapa, quantos leads estão em cada etapa. Desempenho por colaborador, que vai mostrar o total de leads que cada colaborador tem em suas mãos, quantos ele fechou, quanto de receita ele gerou, qual é o seu percentual de conversão, quantos leads estão distribuídos por cada etapa do funil de vendas. Mapeamento de evolução e de objeções registradas. Aqui você vai ter o mapeamento das principais objeções registradas. Tudo isso vai ajudar você a identificar quais são as objeções mais recorrentes para você depois fazer a bendita antecipação. Logo aqui abaixo, retenção e reaquecimento. Aqui é para você ter uma noção de quantos leads estavam na aba de nutrição, perdidos como leads frios, e que você reaqueceu para o seu funil, que foram novas oportunidades geradas.
desempenho de prospecção diária, lembra do contador de prospecção? Está aqui também. Você vai ver quantas prospecções foram realizadas por dia de meta diária. Então, por exemplo, o meu usuário aqui, o tal do Luiz Marinho, cumpriu 19% da sua meta diária. Tem muito trabalho pela frente ainda. Aqui embaixo, diagnóstico e qualificação, você vai ter todos os dados de como anda a sua qualificação. Então, você vai ter uma média geral de cada pergunta da qualificação do seu processo de vendas para entender como que está vindo a resposta de cada lead. Para que isso daqui é importante? Isso daqui é extremamente importante porque é o seguinte, quando você faz um tráfego pago, vai vir um monte de lead no seu WhatsApp. Aí você faz a qualificação e, por exemplo, no caso aqui, nesse exemplo, a gente precisa de leads que tenham um poder aquisitivo maior que R$ 2.000 para contratar o que a gente precisa, o que a gente está oferecendo no anúncio. Aí o lead, a grande maioria aqui nesse caso está dizendo que não tem os R$ 2.000. Então a maioria que veio são leads frios. E aí você identifica, se o cara não passou na minha qualificação porque ele não tem dinheiro, ou por outro motivo, significa que tem uma falha na minha campanha de marketing porque ela está atraindo leads desqualificados, leads frios para o meu processo, para o meu funil de vendas. E aí você precisa fazer um ajuste urgentemente na sua campanha de marketing para você corrigir esse erro, parar de torrar dinheiro à toa e começar a ter leads mais qualificados para aumentar a chance de conversão. Perfeito? Bom, esse é o módulo de vendas. É uma aula grande, uma aula complexa, mas espero que vocês tenham gostado e próxima aula vamos falar sobre o módulo de clientes.